Hoje vamos explorar uma história bíblica cheia de reviravoltas, escolhas inesperadas e consequências que ecoam através das gerações. O que acontece quando a fé se mistura com o desespero? E como o pecado pode gerar, paradoxalmente, algo que Deus usará em seu grande plano? Prepare-se para uma reflexão que vai muito além do óbvio. O que você acha que realmente aconteceu com Ló e suas filhas? Fique conosco até o final para descobrir. Que o ritmo da sabedoria te guie em cada momento. A história de Ló e suas filhas, registrada em Gênesis capítulo 19, é um relato repleto de tragédia, moralidade e consequências espirituais profundas. A destruição de Sodoma e Gomorra, que serve como o pano de fundo da narrativa, destaca o juízo divino sobre a corrupção e o pecado. Essas cidades eram conhecidas por sua depravação, e Deus, em sua justiça, decidiu destruí-las. No entanto, ele também demonstrou misericórdia ao enviar os anjos para resgatar Ló e sua família, pois Ló era considerado justo, como vemos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, que diz: "E livrou o justo Ló, enfadado da conduta libertina dos homens sensuais." O ato de salvar Ló é um reflexo de como Deus, embora justo, também oferece oportunidades de salvação mesmo em tempos de grande iniquidade. A desobediência da esposa de Ló é um momento central nesta história. Quando ela olhou para trás, desobedecendo a ordem dos anjos de não olhar para a cidade em destruição, ela se transformou em uma estátua de sal, como é descrito em Gênesis, capítulo 19, versículo 26. Sua ação simboliza mais do que uma simples falta de obediência. Ela reflete uma ligação emocional e espiritual com o pecado de Sodoma, como se ela não conseguisse se desligar do passado. Essa desobediência ecoa o princípio bíblico de que o apego ao pecado impede a salvação e a restauração. Em Lucas, capítulo 17, versículo 32, Jesus faz referência a este evento. Lembrai-vos da mulher de Ló, lembrando-nos da importância de não voltar para os antigos pecados ao seguir o caminho de Deus. Quando Ló e suas filhas se refugiam nas montanhas e se isolam em uma caverna, vemos uma representação do desespero e da solidão provocada pela destruição de suas antigas vidas. Eles estavam longe da sociedade, sem apoio e sem a possibilidade de recomeçar uma vida normal. Esse cenário de isolamento é significativo, pois aponta para o vazio que o pecado e as escolhas erradas podem causar. A Bíblia frequentemente associa o isolamento ao sofrimento espiritual, como em Salmo, capítulo 34, versículo 18, que diz: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido." Esse versículo sugere que, mesmo nos momentos de solidão, a proximidade de Deus é a chave para a cura. O desespero das filhas de Ló, que temendo que a humanidade fosse extinta e que não haveria mais homens para casar com elas, decide embriagar seu pai e deitar-se com ele, é uma escolha moralmente devastadora. Elas agiram com base no medo e na falta de fé nas promessas de Deus. O que poderia ser visto como uma tentativa de preservar a linhagem humana, na verdade, refletiu uma falha em confiar que Deus proveria uma solução, tal como ele havia feito com Abraão. Esse ato de incesto é condenado nas Escrituras em Levítico capítulo 18, versículo 6, que diz: "Nenhum de vós se chegará a qualquer parente próximo para descobrir a nudez dele." Essa proibição
reflete o princípio da pureza moral e a necessidade de respeitar os limites que Deus estabeleceu para a humanidade. O nascimento de Moabe e Amon, apesar de ser fruto de um pecado, destaca o conceito bíblico de que Deus pode trazer redenção, mesmo de situações sombrias. A linhagem de Moabe, que de início parecia algo negativo para Israel, culmina na figura de Ruth, que se torna parte da genealogia do rei Davi. A descendência de Davi é crucial, pois é a partir de Davi que se estabelece a promessa messiânica. O próprio Jesus Cristo, conforme registrado em Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 16, é descrito como descendente de Davi, o que cumpre a profecia messiânica de que o Salvador viria da casa de Davi. Este é um exemplo notável de como Deus pode transformar o mal em bem, levando até a linhagens impuras a uma grande redenção. A história de Ló e suas filhas também serve como um lembrete de que os erros humanos não são intransponíveis para Deus. A Bíblia nos ensina que, mesmo diante das falhas e do pecado, existe a possibilidade de perdão e restauração. Isso está claramente expresso em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A história de Ló e suas filhas mostra que, embora as consequências do pecado sejam reais e profundas, a graça de Deus pode trazer redenção, e sua misericórdia é maior que qualquer erro humano. Por fim, a história de Ló e suas filhas, quando vista no contexto da descendência de Davi e posteriormente de Jesus, mostra como, mesmo a partir de uma história marcada por pecado e falhas morais, Deus tem o poder de transformar e cumprir seu plano redentor para a humanidade. Assim como Moabe e Amon, embora resultantes de ações erradas, fazem parte da linha que levará ao rei Davi e, eventualmente, a Jesus Cristo, a história demonstra que a graça de Deus pode operar através de qualquer situação. Isso nos lembra que, em última instância, a salvação e a redenção vêm de Deus, e Ele usa até os erros humanos para realizar seus propósitos divinos. Obrigado por assistirem até o final. Fico muito feliz por estarmos juntos nessa jornada de reflexão e aprendizado. Se você gostou, aproveite para maratonar mais vídeos aqui no canal Arritmia das Escrituras. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para fortalecer nossa comunidade e levar essa mensagem ainda mais longe. Até a próxima! Mantenha o coração espiritual pulsando com a arritmia das Escrituras. Curta, compartilhe e siga o canal para não perder nenhum compasso da palavra.